Você é do tipo ligadão, está sempre ligado, prestando atenção nas coisas. Você dificilmente perde alguma coisa, está sempre atento nos seus afazeres. Ou você é do tipo desligadão, aquela pessoa relax, se distrai com facilidade. Sabe, o Marcão fala aquela parada que não tem nada a ver, na pregação de meia hora você fica agarrado naqueles 5 minutos que eu fiquei falando bobagem. Você se distrai com facilidade? O brabo que essa vibe mais distraidão pode nos proporcionar prejuízos muito sinistros, muito desconfortáveis, em diversas áreas. Desde você não saber onde deixou o celular, né, cometer uma bobagem no trânsito, justamente por falta de atenção, tirar uma nota ruim num concurso, ou demorar para agir de uma forma decisiva e correta diante de uma situação urgente. Isso pode causar um prejuízo, a gente tem que administrar um prejuízo muito ruim se a gente é muito distraído, desatento, enfim. Acredito que também foi pensando nisso que em 1907 o britânico Robert Baden-Powell fundou um movimento juvenil mundialmente conhecido como movimento dos escoteiros. Praticamente eu não tenho visto mais isso aqui no Brasil, e o lema, o mote que se tornou uma das principais características, marcas desse movimento é a frase "esteja preparado", que no Brasil foi traduzido para a famosa expressão "sempre alerta". Escoteiro tem que estar sempre alerta. Não sei quantos aqui alguma vez viram um escoteiro, depois vocês botam lá no Google, escoteiro, que vai aparecer. Tinha um uniformezinho maneiro, né? Parecia coisa de crente, mas não era não. Mas era uma parada bonitinha, maneira. Ensinava os homens a serem homens, as meninas a serem meninas e serem bênção para qualquer pessoa que estivesse perto. O mundo está carecendo de escoteiros, enfim. Mas esse lema significa ou indica que o escoteiro é alguém que deve estar ligado, deve estar atento o tempo todo, sempre alerta, tanto mental como fisicamente, para cumprir o seu dever como escoteiro, e justamente como eu falei aqui para vocês, para poder, de forma atenta, prestar atenção no que está acontecendo à sua volta e poder ser bênção para quem está perto dele, tomar decisões corretas diante das mais diferentes situações no menor tempo possível. Mas, muito antes desse movimento existir, né, surgiu em 1907, muito antes desse movimento surgir, mais precisamente no ano 31, 32 da era cristã, Jesus utilizou uma expressão praticamente igual, muito semelhante com os seus discípulos, que já mostra para a gente de imediato, antes mesmo da gente ler o texto que a gente vai compartilhar nessa meditação, que não é recomendado a um discípulo de Jesus ser um cara distraído, ser um cara distraidão, desatento. Principalmente porque um discípulo de Jesus tem que saber que a vida nesse mundo não é um passeio despretensioso e tranquilo na praça de alimentação de um shopping. Se nós somos cristãos, somos discípulos de Jesus, temos uma mínima noção do que é um mundo caído, da realidade que a gente vive e convive, a gente tem que estar ligado, tem que estar atento o tempo todo. Se para qualquer pessoa viver desatento, andar desatento, pode gerar um prejuízo muito grande, para o cristão esse prejuízo é sempre muito maior. Porque um cristão que vive desligadão vai cair em tentação com muita facilidade. Pode gerar um prejuízo muito maior, tanto para a nossa relação com Jesus, como para a nossa relação um com o outro. Vamos ler o texto? Por favor, abra a sua Bíblia ou ligue, né? A sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 8. Vamos ler 10 versículos, do versículo 11 ao 21. É a passagem que narra a segunda multiplicação, o segundo milagre que Jesus realiza multiplicando pães e peixes. Marcos 8, do 11 ao 21. Muitos anos eu compartilhei essa mensagem com a galera do UP. Me amarro nessa passagem aqui. Todos acharam? Amém? Marcos 8, 11 diz assim: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu.
Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem. Amém? Até aqui? Tenso, né? Ninguém nem fala amém. Vocês sabem o que significa amém? Que bom. Mas afinal, o que está acontecendo aqui? O evangelista Marcos inicia o capítulo 8, relatando, como eu falei para vocês, a segunda multiplicação de pães e peixes. Jesus estava há 3 dias sendo seguido por uma grande multidão, uma galera estava acompanhando Jesus, e Jesus viu que eles não tinham o que comer. Jesus se compadeceu. Uma multidão seguia Jesus para ouvi-lo, enfim. Jesus olha para aquela galera, sabe que eles não têm o que comer, não ia mandá-los embora, e fez a mesma coisa, deu graças, partiu o pão e conseguiu multiplicar pães e peixes. O Senhor teve compaixão, e Marcos faz questão de registrar que essas pessoas comeram a ponto de se fartar, e registra a quantidade de cestos que sobraram com peixes e pães. Depois de tudo, ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços de pães e peixes. Mesmo diante daquela segunda manifestação, daquele segundo sinal, daquele segundo evento extraordinário de poder, de graça e de amor de Deus, os fariseus, que era a elite religiosa da época, continuavam questionando Jesus. Cara, mostra mais um sinal do céu aí pra gente. Mostra aí o que você é mesmo. Em vez de reconhecerem que, de fato, Jesus era o Deus encarnado, que em Jesus existiam provas suficientes para eles entenderem, principalmente eles, que tinham um conhecimento profundo das Escrituras, da Torá, do que eles tinham na época como revelação especial de Deus para a vida deles, eles tinham como reconhecer essa autoridade em Cristo sem ter que ficar importunando Jesus. E eles ficam pedindo mais um milagre, faz mais um milagre aí, manda mais um sinal do céu para a gente ver. E aqueles homens, na verdade, não tinham nenhum interesse na verdade. O desejo deles ali era criar alguma situação que pudesse incriminar Jesus e levar Jesus para a pena de morte dentro da própria cultura religiosa do judaísmo. Eles queriam apenas criar uma situação que pudesse levar Jesus para a morte, para Jesus parar de incomodá-los no sentido religioso. Jesus já havia dado indiscutíveis sinais da sua divindade. Cegos voltavam a enxergar, paralíticos passavam a andar, leprosos foram curados, até gente morta voltou a viver. Então pedir mais um sinal era, na verdade, um insulto, era um desrespeito. Por isso que o texto mostra que Jesus suspirou. Esse suspiro aqui não era de felicidade, era de, estou cansado dessa galera. Então essa é a primeira lição que a gente aprende aqui no texto com Jesus. É inútil discutir com gente obstinada na sua incredulidade. É inútil discutir com gente obstinada na sua incredulidade. Gente que não está nem aí para a fé, não quer crer de maneira nenhuma. Observem, Jesus tinha acabado de operar o milagre da multiplicação, e ainda assim os fariseus foram importuná-lo, incomodá-lo, pedindo mais sinal, mais algum milagre aí para a gente ver. E justamente por causa disso, Jesus não deu ideia para aquela galera. Jesus não ficou falando, eu vim aqui para amar vocês. Não. Quando Jesus percebe que era uma galera aguerrido à sua questão da incredulidade, Jesus se afastou de uma discussão infrutífera, não tinha o que fazer.
Não tinha, como a gente falou hoje durante o dia inteiro, você não ganha ninguém na argumentação. Eu nunca vi numa argumentação apologética a pessoa falar assim, e realmente você tem razão, vou passar a ficar do seu lado, vou tomar a sua opinião como minha agora. Isso não existe. Por mais que o cara reconheça que ele perdeu a discussão, ele se mata, mas não se rende ao que você está falando. Então Jesus falou, cara, essa discussão é infrutífera, não vou conversar com esses caras. Entrou com seus discípulos no barco, foi para o lado oposto, tipo, os caras estão aqui, a gente vai para bem longe desses caras. E é dentro do barco, na companhia só dos seus discípulos, que Jesus começa a fazer sérias advertências para os seus amigos, para os seus discípulos. Versículo 15, estejam atentos, fiquem alertas, e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Essa é a nossa segunda lição, cara, cuidado, discípulo desatento está correndo risco, cuidado, fique alerta, fica ligado, discípulo desatento está correndo risco, toma mais café, toma guaraná em pó, come mais açaí, mas distraidão, boca aberta, você não pode ficar. Crente boca aberta, além de engolir mosca, dá mole, vai ser presa fácil para o inimigo. Se na vida comum viver distraído já é potencialmente perigoso, né, para um discípulo de Jesus, ser um crente distraído, ingênuo, é certeza de tragédia. Porque o que um pecador sabe fazer sem precisar se programar para fazer? O que um pecador sabe fazer assim naturalmente? Pecar. É só você se distrair, você vai magoar alguém, você vai entristecer alguém, você vai fazer alguma droga, você fala, eu não queria fazer isso. É só se distrair. Você não precisa se programar, hoje eu vou fazer uma maldade, vou oprimir alguém. Você não precisa fazer isso. Tem gente que faz, né? Mas você não precisa, é só se distrair, é só ficar... e vai fazer uma tragédia. Por quê? Cristão distraído facilmente cai em tentação. Cristão boca aberta facilmente será contaminado ou influenciado pelas más companhias. Foi isso que Jesus falou. Galera, olha só, estejam atentos, cuidado com esses caras. Cuidado com o fermento do fariseu, cuidado com o fermento de Herodes. Olha para a galera que está à sua volta, cuidado, fiquem atentos. E aí vamos trazer para a nossa realidade aqui, olha só, para a nossa realidade como igreja, como a galera do Gol. Quantos jovens que há pouco tempo estavam aqui andando com vocês, alguns eram até líderes de ministério, alguns serviam ativamente na igreja, daí foi só iniciar um curso acadêmico num ambiente repleto de fermento da incredulidade, e aquele crente boca aberta tombou. Rapidinho a pessoa some da igreja, todo o amor que ela dizia ter por Jesus, pelo reino, pela igreja, arrefeceu, virou gás, virou éter, volátil, sumiu. Por quê? Diante do fermento da incredulidade do mundo acadêmico, a pessoa se perdeu. Porque crente distraído é presa fácil para o inimigo. Algumas pessoas vêm para a igreja, até se envolvem no ativismo da igreja, mas muitas não prestam atenção na palavra. Muitos não prestam atenção em nada do que está acontecendo aqui dentro nesse momento. Fico olhando o celular, fica conferindo o Shopee. Fico fazendo a porção de coisa que não é prestar atenção na mensagem. Tinha um rapaz que toda vez que começava a pregação, ele levantava e saía. Aí eu comecei a ficar incomodado com aquilo, comecei a prestar atenção, que também tem as minhas neuroses, tá? Vocês acham que é só vocês que tomam remédio, tarja preta? Eu também. Aí o cara saía, eu contabilizava quantos minutos que ele ficava lá fora e voltava, sentava, levantava, saía, voltava. Aí um dia eu não aguentei e falei, o que está acontecendo? É só começar a pregação, você levanta, eu estou indo lá no banheiro. Não dá tempo. Não dá tempo de você lá. Não dá tempo. Eu estou agitado. Cara, olha só. O mais importante que é esse momento que você vai receber o alimento, que você vai fortalecer a sua fé, você está se perdendo, cara. Com distração, com parada que não tem nada a ver. Tem gente que não busca viver o que está ouvindo. Não calçam a própria fé em Jesus com os fundamentos sólidos da palavra. Porque na hora da palavra o cara não está prestando atenção. Aí quando qualquer fermentozinho de incredulidade encosta nele, leveda tudo. Por isso, quando a gente vai lá para fora para ser sal e luz para o mundo,
A gente tem que estar atento, tem que estar ligado, tem que estar alerta para não ser infectado pelo fermento do presente século. Senão, sem você menos perceber, você começa a falar igual as pessoas falam, começa a defender as coisas que eles defendem, que o incrédulo defende, começa a achar que o certo é o que o incrédulo acha certo. E aqui no texto, Jesus deixa claro que, para os seus discípulos que eles não devem viver por aí desligados, desatentos. Porque Jesus sabe o risco que eles estão correndo. Por isso que Jesus, mal eles entram no barco, o que Jesus fala para os caras? Estejam atentos. Eu duvido que Jesus falou isso para eles assim, estejam atentos, meu bando de cuti-cuti. Não. Falou, rapaziada, olha só, fica ligado, vocês são um bando de homens, fica atento. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Na caminhada cristã, a falta de atenção nos causará grandes problemas na nossa adoração, no nosso relacionamento com o Senhor. Aqui no texto, Jesus está falando para os discípulos, para eles ficarem alertas, para não se contaminarem com o fermento do presente século. Jesus não está falando de fermento de fazer pão. E os caras estavam tão desatentos, olha que era um grupo de 12, tão boca aberta, que eles começaram a falar assim, Jesus está falando, ele está querendo pão, e a gente só pegou um pãozinho, cara, só sobrou um Big Mac, e agora a gente está ferrado. Jesus está falando de pão aí, de comer com os fariseus, com os Herodes, e a gente só tem um pão para 13. Jesus está falando de algo que é um fermento maligno que contamina a alma e a mente dos distraídos, fermento da religiosidade vazia, que era o fermento dos fariseus, bem como o fermento da falta de fé, que era o fermento de Herodes. Esse era o cerne da advertência de Jesus para aqueles homens. Jesus estava falando de algo doutrinário, não do fermento culinário. Estejam alertas, fiquem ligados, não dê bobeira. O fermento dessas más companhias pode rapidamente se espalhar entre vocês, arrefecer a fé de vocês e destruir o nosso relacionamento. Essa é a característica do fermento. Basta um pouco de quantidade, uma grande quantidade de massa, e o fermento vai levedar tudo, vai influenciar tudo. Aqueles discípulos eram judeus. Eles deveriam saber que o fermento na cultura judaica está sempre associado a algo ruim. Sempre a uma influência ruim, uma característica ruim. Era um símbolo, uma figura de linguagem muito usada como apontamento de coisas ruins. Ao longo da história, o fermento está ligado à incredulidade, a falsas doutrinas, a uma religiosidade sem vida. Algo que prejudicou muito o cristianismo, muito mais do que as perseguições sangrentas do Império Romano, foram as falsas doutrinas, uma religiosidade vazia. Isso prejudicou muito mais o povo de Deus do que a perseguição bélica mesmo. Por isso Jesus fala com os caras, cuidado, fiquem atentos. Mas no texto que a gente lê, lamentavelmente, os discípulos não se tocaram, não entenderam o que Jesus estava falando, eles estavam realmente desatentos. Lezeira grau apocalipse, era um negócio assim, muito ruim. Versículo 16, Jesus está falando a gente de fermento, ele está chateado que a gente trouxe pão. Percebe como que a falta de atenção causa dificuldade até na comunicação? Jesus estava falando com os caras, achando que os caras estavam entendendo o que o papo estava rolando ali, e os caras estavam viajando numa outra parada. O problema não era a falta de pão, Jesus é o pão da vida. Os caras acabaram de ver Jesus multiplicando os pães pela segunda vez. Tinha um pãozinho ali no barquinho, Jesus desse pãozinho aqui faz uma porção de McFish para a gente. Jesus é o Deus vivo, cheio de compaixão, que alimentou mais de 4.000, alimentar 12, mole. O problema ali dentro do barco não era a falta de pão, era a falta de fé, era a falta de atenção, era a falta de entendimento. Era toperice mesmo no grau Armagedon. Eles não conseguiam discernir que estavam diante do Deus vivo, que Jesus era plenamente Deus, mesmo depois de terem sido testemunhas de coisas grandiosas, eles continuavam com um comportamento tosco, alimentando uma relação tosca com Jesus. O Criador do universo, o doador da vida, o pão da vida ali com eles, dentro do barco. Eles viram Jesus dando graças, partindo o pão, multiplicando, alimentando 4.000, sobrou 7 cestos cheios de pães, e eles estavam ali, a gente está só com pão, Jesus vai dar uma bronca na gente. O foco deles estava na superfície. Aí eles começam a discutir um com o outro.
Aí Jesus fica triste mesmo, Jesus fica chateado, decepcionado, com tanta falta de discernimento, com gente que andava com ele 24 horas por dia, era um bando ali de indesculpáveis. Aquela galera que estava ali com ele dentro do barco não podia ter demonstrado esse comportamento. E essa é a terceira lição da gente aqui olhando para esse texto. A falta de atenção atrapalha gravemente a nossa adoração. A falta de atenção, ser um cristão desatento, vai causar um grande prejuízo no nosso relacionamento com o Senhor. Falta de atenção atrapalha gravemente a nossa adoração. Um discípulo desatento não glorifica o Deus da sua salvação. E aí 17, Jesus, percebendo a discussão, perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem trazido pão? Vocês ainda não compreenderam nada, vocês não percebem? Aí Jesus começa: seus corações estão endurecidos, é falta de fé. Aí olha o que Jesus manda: cara, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, não se lembram, esqueceram tudo que vocês viram eu fazendo. Cara, tinha que pular do barco ali, amarrar, né, a âncora no pescoço aí, putz. Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos de pedaços de pão sobraram? Jesus falando para eles: cara, vocês sabem com quem vocês estão andando? Ei, acorda, vocês esqueceram. E aí Jesus termina falando: cara, vocês ainda não entendem que quem está andando com vocês é o Deus vivo, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Vocês ainda não entendem. Isso entristeceu Jesus. Seus corações ainda estavam endurecidos pelo fermento do mundo. Os discípulos já estavam contaminados pelo fermento do mundo. A distração, a desatenção, não valorizavam a presença do Deus vivo ali com eles. Isso às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente está na presença de Deus aqui, céus abertos, acontecendo coisas extraordinárias, e você roendo unha. Dá vontade de falar assim: pô, Senhor, dá descanso para aquela entidade ali, né? Ele está roendo unha. Aí os que roem unha agora estão assim. Pô, às vezes isso acontece com a gente, céu aberto, aí você olha, aí o pastor olha daqui, olha para vocês, aí você está olhando para o teto contando quantas lâmpadas estão apagadas. 1, 2, 3. Totalmente distraído. A distração atrapalha a nossa adoração e pode endurecer o nosso coração. O que está ruim começa a ficar pior, Andar com Jesus sem prestar a devida atenção à sua palavra, sem discernir corretamente o mundo à nossa volta, pode endurecer o nosso coração e arrefecer a nossa fé. E pior, a gente pode começar a arrefecer a fé de quem está andando perto da gente. Estão ligados? Pegaram a visão? Vamos para as aplicações. Primeira aplicação: esteja sempre atento, sempre ligado, sempre alerta. Sua distração pode matar a sua fé. A lição principal da multiplicação dos pães e peixes era revelar a divindade de Jesus, era revelar a soberania, o poder, a majestade de Cristo. E os discípulos ali, cara a cara com Jesus, não perceberam isso. Eles não conseguiram discernir a realidade que eles estavam vivendo, que estava acontecendo ali na volta deles. Da mesma forma que a distração no trânsito pode matar você e matar outras pessoas, a distração na nossa adoração, no nosso relacionamento com Jesus, pode matar a nossa fé e matar a fé de outras pessoas. Os desatentos viram facilmente massa de manobra das companhias perversas, né, ou do próprio coração enganoso. Os desatentos perdem Jesus de vista com muita facilidade. E aí não conseguem avaliar com sagacidade e rapidez o risco que o cerca. Os desatentos vivem uma relação com Jesus aquém do que eles poderiam viver. E aí correm uma porção de risco desnecessário. Pecam porque uma verdadeira adoração requer atenção. O culto racional, que o apóstolo Paulo vai falar para a gente lá em Romanos. Para eu prestar culto para o Senhor, eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Culto racional, não é um culto débil mental, não, é um culto racional. Um cara desatento não presta um culto racional para o Senhor. Um cristão tem sempre que estar mais ligado que um escoteiro, mais ligado do que um guarda de trânsito, mais ligado do que um soldado na guerra. Porque o tempo todo a gente está enfrentando batalha espiritual.
Na prática, o cristão desatento demonstra isso que é a mensagem que a gente está passando para Jesus. Foi isso que a mensagem que esses discípulos passaram para Jesus. Um cristão desatento demonstra que não está nem aí para o que Deus está falando. Tem sempre alguma coisa mais importante para atrair a minha atenção do que a voz do meu Senhor. Então guarde isso. Quando algo é realmente importante para a gente presta atenção. Quando é algo realmente importante para a gente presta atenção. Então a gente é indesculpável quando está na presença de Deus, Deus falando. Se a gente não estiver prestando atenção, a mensagem que eu estou mandando para Deus é: Senhor, tem uma parada mais interessante, por isso que eu não estou prestando atenção no que o Senhor está falando. Segunda aplicação: tome cuidado com o fermento desse mundo. Cursos como o final de treinamento que aconteceram hoje são importantíssimos para desembaçar a nossa lente de percepção do mundo à nossa volta, para a gente enxergar as coisas à nossa volta como realmente são. Você tem que ter consciência que toda e qualquer experiência nesse mundo é batalha espiritual, sim. Quando você vai num cinema, quando você vai assistir uma série, quando você vai ler um livro, você está se submetendo, você está entrando num campo de batalha espiritual. Quando você ouve uma música, quando você vai num show que tem que usar a opção de pulseirinha, é batalha espiritual, e você ainda pagou para ir. Mas foi barato também. Quando você vai numa aula, quando você vai na faculdade, quando você entra no carro, vai para o trânsito, é batalha espiritual. Quando você vai conversar despretensiosamente com um não crente, é batalha espiritual. Você tem que ter a certeza que estão tentando colocar o fermento do mundo em você o tempo todo. Não existe nada no campo neutro no mundo aqui fora, nada. Esse filme não tem nenhuma influência. Esse livro é tranquilo, não tem nenhuma influência. Esse professor que está dando aula de astrofísica não tem nenhuma influência, a cosmovisão dele é neutra. Não existe isso. Tem sempre alguém espalhando fermento em cima de você. E fique ligado, basta um pouquinho de fermento para desandar a massa toda. O que Jesus falou lá em Mateus 26, 41? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Se fosse tranquilo, não precisava vigiar. O Senhor é meu pastor e eu não vou vigiar. Nada me acontecerá. Estou blindado, estou vacinado. Nem Covid vai me pegar. E não. Jesus falou para os discípulos: vigiem e orem. Vocês têm que estar o tempo todo conversando comigo. Por quê, Senhor? Senão vocês vão cair. Vocês vão tombar. A natureza de vocês tem atração pela queda. A gente acabou de cantar: eu destinado a falhar. Então vigie e ore, porque o seu coração é enganoso. Vigie e ore pelas coisas que os seus olhinhos têm contato. Vigie e ore pelas coisas que você ouve. Vigie e ore pelas coisas que você fala. A gente tem que vigiar e orar o tempo todo. Porque senão a gente cai, a gente tomba. A gente se machuca e machuca quem está perto da gente. E por último, a última aplicação, ainda nessa do vigia e ore. Cara, se você, o Marcão está falando, eu sou exatamente esse cara distraído e boca aberta que o Marcão está falando. Cara, pede ajuda para o Espírito Santo. Não vai ser na força do nosso braço que a gente vai mudar essa situação. Peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor Jesus, me ajuda a ficar alerta, me ajuda a ficar ligado, me ajuda a prestar atenção na Tua palavra. Me ajuda a prestar atenção na aula. Meu pai paga um curso caro, Senhor. Me ajuda a prestar atenção no curso. Me ajuda a prestar atenção no trânsito, a discernir o que é vermelho, o que é verde. Peça ajuda a Jesus. Não é vigiar e orar? Então ora, peça ajuda ao Senhor. E por último, terceira aplicação, fuja das discussões infrutíferas. Fuja das discussões infrutíferas. Se o meu mestre fugiu de uma discussão infrutífera, eu vou fugir também. Eu não tenho que ficar dando papo, dando conversa, jogando pérola para os porcos. Eu não vou. Não perca tempo discutindo com pessoas que claramente não têm interesse nenhum por Jesus, não estão curiosos em descobrir a verdade, eles não querem saber de fato qual é a razão da sua fé, eles querem só perturbar. Esse tipo de gente, a gente tem que fugir.
Fuja das discussões infrutíferas. Mais uma vez, a gente falou isso hoje o dia inteiro. Se você ganhar a discussão, você vai perder o coração da pessoa, você vai perder aquele colega, aquele amigo. Então, fuja das discussões infrutíferas. Se Jesus não perdeu tempo discutindo com aquela galera, você tem que fazer o mesmo. Não perca tempo com zombadores, não perca tempo com gente que não tem sede da verdade, com pessoas cujo espírito é só criar confusão e negar Jesus, tentar de alguma forma provar que você é obtuso, que você é maluco, que você é doido de acreditar nessas coisas. Pô, aquele cara lá acredita no barquinho, que o cara botou bichinho dentro do barquinho, a Arca de Noé, que otário. Não perca tempo discutindo com gente que não vai, uma discussão que não vai chegar no caminho de paz. Ore por ela, não discuta com ela, ore por ela. Você pode até falar, estou orando para você virar crente, fanático, neopentecostal, aqueles que rodam na igreja assim, Aaah! Imagina? Vai ser maneiro também, né, pô? E eu faço essas orações assim, Senhor, dá o terror do pecado, que ele tenha pesadelo, Senhor, que ele lembre de mim a noite toda. Que aí no dia seguinte ele vai conversar comigo, pô, tive pesadelo, sonhei com você a noite toda. Pô, que legal, cara, vou conversar com você sobre isso. Da oração ninguém escapa. Você ora, mas esteja sempre alerta para discernir o que está acontecendo. De repente a pessoa está te pedindo ajuda, realmente quer conversar com você para saber mais da sua fé. A gente tem que ter discernimento, você só vai ter isso se você estiver atento. E tenha certeza, se o interesse não é aprender mais de Jesus, fuja da discussão, fuja da discussão. Eu já terminei com muita discussão, antes de começar, quando a pessoa começa a querer engrossar o caldo, eu falo assim, olha só, Jesus veio só para aqueles que se sentem doentes. Se você está de boa, se você está na paz, se você quando encosta a sua cabecinha no travesseiro, você dorme feliz, esquece Jesus, esquece esse papo, me esquece, larga do meu pé, acabou. Como eu falei para vocês no início, eu nunca vi ninguém mudar de posição, de opinião, depois de uma discussão e falar assim, cara, você está com razão, vou virar crente agora, bota a mão na minha cabeça, ora por mim. Eu nunca vi ninguém fazer um negócio desse. Mas aqui, atenção, eu não estou fazendo apologia, por exemplo, para a gente ficar calado a qualquer preço, a qualquer custo. Por exemplo, um exemplo clássico em sala de aula. Se um professor começa a ofender, a atacar a nossa fé, a ofender um aluno porque ele sabe que um determinado aluno é cristão, ou um grupo de alunos são cristãos, a gente não tem que ficar calado, porque isso configura crime, isso é intolerância religiosa. O cara está usurpando da posição dele como professor para atacar a fé, seja lá qual fé que for, num ambiente que ele era para estar fazendo aquilo que ele é pago para fazer, ensinar uma matéria que não é atacar a religião dos outros. Então, se você está num ambiente onde um professor, em sala de aula, entra numa de ofender a nossa fé, ou até mesmo a fé de uma outra pessoa, numa situação dessa, é óbvio que a gente não tem que discutir, mas a gente tem que falar para o professor, mestre, o senhor tem noção que o que você está fazendo é crime? Rapidinho, o cara que tem conta para pagar, rapidinho ele vai entender a mensagem. E se for necessário, aqui na igreja, a gente apoia vocês com todo o recurso jurídico, com advogados tops necessários, para processar. Você pode até falar, Senhor, mestre, olha só, se o papo continuar nesse nível, a gente vai ter que procurar a diretoria, entrar com ação contra o Senhor e contra a instituição. Você não precisa discutir. Quem avisa, amigo, ainda estou te avisando, mestre, poderia não falar nada. O oficial de justiça podia chegar na sua casa sem te falar nada. Nós não podemos nos furtar a fazer esse tipo de coisa. Igual o escoteiro, você tem que estar ligado para uma situação de emergência, você saber de forma assertiva o que fazer. Você está num ambiente onde tem alguém, um professor, ofendendo a fé sua ou dos outros, você não pode ficar calado. Isso é falta de hombridade, covardia, uma série de adjetivos horrorosos. Você tem que deixar claro para o profissional que o que ele está fazendo naquele momento, diante da nossa Constituição, é crime de intolerância religiosa. Você não tem que discutir, mas você tem que avisar, mestre, olha só, se continuar a conversa nesse nível,
a gente vai se encontrar numa vara jurídica aí. No instantinho, a conversa muda de figura. Aqui há alguns anos, teve uma parada dessa, um curso aqui, começou a fazer esse tipo de coisa, ofender os alunos em sala de aula. Você é presbiteriano? Você sabia que Calvino foi o cara que inventou juros para oprimir as pessoas? Aí começava aquela verborragia de bobagem, e a gente falou isso para a galera daqui: olha só, pode falar lá que aqui tem um corpo jurídico e que a gente vai levar a brincadeira para a alçada jurídica. No instantinho, o professor que fazia isso sumiu. Virou gás. Puf, shopping, foi embora. Agora, isso não é discutir, isso não é criar confusão, isso não é criar quizumba, é falar que, olha só, você está usurpando, né, um papel que não é, você não tem que fazer isso. Fugir de discussão infrutífera é que, aquele teu amigo de escola, de faculdade, começa aquele papo que você sabe que não vai chegar num ponto legal. Brother, vamos falar de outra coisa. Você foi no show da Taylor? Foi no show do NX0? Vamos falar de outra parada. Qual que estava mais caro? Mas foi muito melhor. A gente tem que ter essa sagacidade para fugir de conversa que não vai chegar a lugar nenhum. A verdadeira fé se satisfaz com a Bíblia Sagrada. Então você não tem que ficar dando prova para ninguém, você não tem que ficar provando. Né? Cara, a fé cristã é a fé que tem mais prova racional, arqueológica, histórica, qualquer outra expressão de fé no nosso planeta. A quantidade de gente que odeia o cristianismo, que começa a fazer pesquisa para provar que a coisa não existe e aí descobre que existe, é muito maior do que qualquer outra expressão de fé. Então a gente não tem que ficar correndo atrás de provar nada para ninguém. A fé cristã está cheia de achados arqueológicos, achados históricos, pessoas de outras expressões de fé, gente do Império Romano que dá testemunho do que de fato aconteceu. Então, se hoje alguém ficar questionando a sua fé, você fala: olha só, o Deus que eu adoro, o túmulo dele está vazio. E outra coisa, olha para a minha vida. Antes de eu andar com ele, eu era assim, agora eu vejo, agora eu sou mais próximo de um ser humano. Pronto, acabou. Se isso não for suficiente para a conversa entrar num rumo de paz, deixa para lá. Mas a gente tem que estar sempre alerta para nunca chegar nesse ponto da conversa virar uma discussão. Se afaste dos religiosos chatos, se afaste dos Herodes dos dias de hoje, que são os incrédulos, os zombadores, os impenitentes. Amém? Só Jesus é Deus, toda a nossa atenção na nossa vida tem que estar sempre dedicada para Ele. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios 10, 31. Assim quer comais, bebais, namorais, fazei qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de quem? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você só vai conseguir glorificar a Deus com a sua vida? Alguns namorados começaram a rir agora. A piada só chegou lá agora. Então, você só vai glorificar a Deus com o seu dia a dia na sua vida se você estiver ligado, se você estiver prestando atenção, se você estiver atento em todos os setores da sua vida. Adore a Jesus com a sua atenção, esteja sempre alerta. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, amadureça a nossa fé, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos conceda o dom do discernimento, que sejamos rápidos e capazes de nos desviar de qualquer fermento do mal, Senhor. Que o Teu Espírito nos ajude a orar e vigiar mesmo, Senhor. Por favor, obrigado pela Sua graça, obrigado pelo Seu perdão, obrigado por o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, a gente te agradece por isso, Senhor. Obrigado porque o Senhor não nos castiga por causa da nossa falta de atenção. O Senhor é Deus da nossa salvação. Recebe, Senhor, agora a nossa gratidão, porque a gente faz essa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.